Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Cisnes Selvagens. É um livro da Jung Chang e ela conta a história da sua avó, da sua mãe e dela mesma. E o mais interessante do livro é que ele se passa na China em um período em que foi governada pelo Kuomintang, sofreu invasões do Japão e depois pelo Partido Comunista. Ela vai dar muitos detalhes sobre a figura de Mao Tse-tung. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like. Ela vai contar o motivo dela ter escolhido escrever esse livro, entre outras coisas. Ela também conta que não vive mais na China. O livro começa falando sobre a avó da Jung Chang, que ela era uma concubina. Ela vai falar algumas coisas da cultura, como era a vida da sua avó, como era a cultura da época, o pensamento das pessoas. A avó da Jung Chang era casada com o general Shui, que era um militar que vivia em embate, então durante muitos períodos ela vivia sozinha, e eles vão ter uma filha, que é a mãe da Jung Chang. Só que ele vai morrer e quando ele morre, ela tem muito medo de não poder criar sua própria filha. Só que ela consegue sair, né, e consegue sair dessa casa que ela vivia com ele, se libertar, vamos dizer assim, retornando a ter uma vida normal. Nesse período, ela conhece o Dr. Xia, que era um médico, que era uma pessoa extremamente amorosa, atendia muitas pessoas, e só que ele tinha uma família que não aceitava ela. Então eles vão ter muita resistência, a família do Dr. Xia, com a avó da Jung Chang. Ela vai sofrer muito por isso. Inclusive eles vão perseguir também a mãe da Jung Chang, que nessa época era pequena. Só que vai acontecer uma coisa muito trágica na família. Um dos filhos do Dr. Xia vai cometer suicídio. E aí vai ser bem dramático e ele vai deixar isso muito bem claro, que ele estava cometendo esse ato porque ele não aceitava a união entre os dois. Mesmo assim, o Dr. Xia estava decidido a continuar com ela e eles vão se mudar. Ela era acusada de ser interesseira, já que ele tinha alguns bens, ele vai ter uma botica também, mas ele rejeita tudo, deixa tudo para os filhos e vai embora com a avó da Jung Chang. Então eles vão viver em outra cidade. E a mãe da Jung Chang, ela vai crescendo e a Jung Chang explica que ela tinha um espírito aventureiro, ela era corajosa, esforçada. Então ela também deixa claro a diferença de pensamento da avó para a mãe, como tudo já tinha mudado. Ela vai dar alguns detalhes sobre como os japoneses tratavam eles, né? As pessoas da China mesmo, chineses. Vai também falar sobre o Kuomintang. Então, assim, não tem como falar que nenhum nem outro eram bons. Não era bom ter eles ali no controle da China. E por isso, era algo muito interessante, talvez, se aliar ao Partido Comunista, já que a proposta dos comunistas era varrer o Kuomintang. Então, a mãe da Jung Chang, ela vai se filiar ao Partido Comunista e futuramente vai conhecer o pai dela, que também vai ser um membro do Partido Comunista, que vai ascender na carreira, vai chegar ao topo, a cargos muito maiores, e aí ela vai contar tudo isso em detalhes. Eles se casam, e a mãe da Jung Chang, ela vai ter uma filha, só que ela não sabia que estava grávida. Então eles vão se deslocar de uma cidade para outra, e a viagem vai ser extremamente cansativa, e ela vai acabar perdendo o primeiro filho. Ela sofre um aborto. E aí é bem complicado, é bem terrível, e ela fica se sentindo triste, porque o pai da Jung Chang, ele tinha lealdade 100% ao partido, e no partido eles condenavam essa situação de você se beneficiar a sua família, então ele seguia exatamente a risca. Isso deixava a mãe da Jung Chang extremamente chateada. A Jung Chang conta que o Mao Tse-tung, ele havia sido uma autoridade no Kuomintang, e eu sinceramente não sabia disso, mas ela vai contar isso no livro. Inclusive, ela tem um outro livro que conta a história desconhecida de Mao. Então, futuramente eu também vou fazer um resuminho desse livro aqui no canal. Quando a Jung Chang nasce, o Dr. Xia morre no mesmo ano. Inclusive, a avó da Jung Chang, ela tem que vender a botica do Dr. Xia porque o Mao Tse-tung começou a nacionalizar as empresas. E aí ela vende por um valor que, assim, que não compensava, porém era melhor que vendesse, uma vez que ela seria condenada a ser capitalista, uma direitista, e aí ela vende a botica e ganha um selo patriótico. Revolução cultural, ela comenta que não necessariamente você tinha que ser um intelectual,
bastasse que você soubesse ler, você já tinha essa peste. Acontece a Revolução Cultural e aí ela conta que 550 mil pessoas são rotuladas como direitistas. As pessoas elas eram obrigadas a falar que estavam produzindo muito, porque no salto para frente, os camponeses foram obrigados a trabalhar nas fábricas. Isso trouxe um problema no campo, já que não tinha alimento suficiente. Então as pessoas que produziam no campo, elas eram obrigadas a dizer que estavam produzindo em grande quantidade. Se elas não fizessem isso, elas eram... Então ela fala que teve um momento que as pessoas estavam confusas, porque elas não sabiam mais o que dizer, o que era verdade e o que não era, já que elas eram obrigadas a falar que estava tudo bem, que estava tendo colheitas maravilhosas. Então isso era muito confuso. Outra coisa também é que para ela, a Jung Chang, entender, perceber, conseguir pensar, né, de como era a situação de Mao Tse Tung, quem era de fato Mao Tse Tung, porque o que eles tinham era aquela doutrinação, ele culto à personalidade do líder. Então era muito difícil você alinhar isso nas ideias, porque era uma massificação, né? Era aquela coisa de você moldar mentes. Então, para as pessoas analisarem, era muito difícil. Quem escondesse alimento era preso, entre outras coisas. Ela conta que a Igreja Católica funcionava, mas desde aquela época já funcionava sob a escolta do partido. Então o partido tinha que ficar ali de olho para saber o que eles estavam falando, como eram as reuniões, as missas na igreja. A desinformação já acontecia nesse período, então era muito difícil para uma pessoa comum analisar tudo o que estava acontecendo. É por isso que hoje as pessoas, alguns livros dão conta de que era bom o governo de Mao Tse Tung. Por quê? Porque já naquela época era confuso viver, era confuso entender o que estava de fato acontecendo, né? Com a campanha da desinformação. Uma coisa que eles praticavam muito era sobre a autocrítica. Aquela coisa de você ver o que você errou para você pensar sobre o partido. Inclusive, a mãe da Jung Chang, ela vai ser presa durante um período porque ela vai ser acusada como direitista. Porque no passado ela havia trabalhado em um lugar que era sob responsabilidade do Kuomintang, então ela vai ficar presa. Mas mesmo assim, ela sentia muito orgulho de participar, de ser ali membro do Partido Comunista. Olha só que coisa. Um episódio também interessante foi sobre os guardas vermelhos. Então, a Jung Chang conta, né, que os guardas vermelhos, eles não era uma coisa clara que Mao Tse Tung lá mandava, mas ele instigava, estimulava. Então acontecia muitos ataques, pessoas espancadas por conta dos guardas vermelhos. Uma coisa que Mao Tse Tung fez também foi estimular a juventude para massacrar os inimigos da classe, para massacrar os capitalistas. Então foi uma coisa assim bem terrível. Os guardas vermelhos, eles também fizeram um discurso para combater as velharias. E as velharias eram 4 velharias: as ideias, culturas, costumes e hábitos. Eles tinham que combater o passado, né? Algo bem revolucionário, muito atual do Partido Comunista. Na escola também aconteceu muita coisa, então os alunos eram classificados. Então você tinha alunos vermelhos, ok, eram do partido, aliados ao partido. Alunos cinzentos, que eram duvidoso, mas eram meio termo, e os negros, que eram excluídos, deveriam ser perseguidos. Nesse período também vai acontecer a prisão do pai da Jung Chang. Ele vai ser acusado de ser um direitista. Inclusive, ele vai sofrer esquizofrenia também, porque ele vai ficar muito perturbado das ideias, e aí ele vai ter esse problema psicológico. Quando ele é libertado, ele fica um tempo preso, aí quando ele é libertado da prisão, ele retorna, ele começa a bater nos filhos, é algo terrível. A Jung Chang, ela tinha mais 3 irmãos. A Jung Chang vai trabalhar como médica, ela vai trabalhar um tempo no campo. Como médica, ela não tinha nunca estudado sobre isso, mas ela tinha lido livros, e aí isso possibilitou com que ela pudesse atender, né, os pronto-socorros. E ela tem o pai solto durante o período, o pai dela fica em casa, só que aí ele passa muito mal, ele vai passar mal, ele vai acabar falecendo. E aí ela conta que isso é muito triste, e além de viver o luto, a mãe da Jung Chang teve que procurar, assim, tentar fazer de alguma forma, com que de alguma forma ele não fosse um preso considerado um direitista, porque senão a família ia sofrer demais. Então foi terrível mesmo. Ela era uma pessoa inteligente, que gostava de estudar. Ela teve acesso às melhores escolas, e isso foi muito bom para ela, coisa que não tinha para ninguém da época.
porque enquanto ela tinha uma escola, ela tinha que comer, muita gente estava nos campos, em toda a população. Então, ela tem uma vida até que boa, razoável, porque os pais eram do partido, senão a vida dela também teria sido muito pior. E aí ela recebe, vai ter uma programação para que as pessoas possam ir para a universidade. Ela faz todos os testes e passa para estudar inglês. A ideia dela era estudar inglês. Só que quando chega o momento dela assumir, eles vão condenar, dizendo que o critério deveria ser todos que trabalham no campo. E ela fica extremamente chateada, extremamente triste. Só que justamente nesse período, Mao Tse Tung morre, que dá um fôlego pro mundo, né? Ele morre e aí em seguida eles começam a abrir para estrangeiro, começam a ter relações para fora e ela recebe uma bolsa para estudar na Inglaterra. Ela aproveita essa oportunidade e consegue ir muito bem nos testes e se muda para a Inglaterra. É aí então que sua vida muda. Ela diz que a China mudou muito depois que Mao Tse Tung morreu. E a mãe dela depois consegue visitá-la, né? Ela conta no final do livro. É isso. Eu agradeço você que ficou até o final. Até o próximo vídeo.